Nesse vídeo aqui, eu vou estar te ensinando a como trabalhar com Flexbox lá dentro do React Native. Bora pro vídeo! Do you really wanna be the one to make this so uncomfortable tonight? Fala galera, tudo bem com vocês? Só antes da gente começar o vídeo, eu gostaria de pedir uma coisa pra ti. Se tu curtiu esse vídeo e não tá inscrito aqui no canal, cara, se inscreve aqui no canal e também curte e compartilha esse vídeo. Isso me inspira cada vez estar trazendo conteúdos desse tipo aqui pra dentro do canal. Fechado? Bom, e pra gente começar então, a primeira propriedade que a gente vai estar conferindo aqui dentro do Flexbox no React Native é o Flex Direction. O Flex Direction ele vai ser bastante utilizado, principalmente nos cenários onde a gente precisa mudar a direção dos itens, como o próprio nome diz, né? Aqui dentro do React Native, a direção dos itens vai ser sempre em coluna. A gente sempre vai ver os itens indo um abaixo do outro, o que lá na web é diferente. Lá na web, quando a gente vai colocando os itens, né? E esses itens vão sendo dispostos um do lado do outro. E se a gente quiser então mudar esse comportamento aqui dentro do React Native, a gente pode utilizar, como eu falei, a propriedade Flex Direction. E utilizando ela, a gente então consegue mudar a direção dos itens. Olha só, coloquei um Flex Direction como row e agora a nossa disposição dos itens mudou. A gente tem itens lado a lado. A outra propriedade que eu vou estar te explicando do Flexbox é o Flex. O Flex vem composto de duas outras propriedades, que é o Flex Grow e o Flex Shrink, né? Mas a gente vai estar conferindo primeiramente o Flex. O Flex, a gente vai estar utilizando ele principalmente em cenários onde a gente precisa, por exemplo, corrigir esses espaços em branco. Para a gente conferir ele melhor, eu vou remover esse meu Flex Direction aqui e vou deixar como a gente estava lá no início. Tu tá vendo que a gente tem um espaço em branco aqui, em cada item, né? Então o nosso item está aqui, aí tem esse puta espaço em branco, aqui embaixo também, aqui e aqui embaixo também. Para a gente corrigir isso, o que a gente pode utilizar, então, como eu falei, é o Flex. E por que a gente vai utilizar, né? Bom, porque primeiramente, tamanhos fixos nunca são bons, a gente não consegue ter responsividade. Então, por exemplo, para o nosso iPhone 12 pode ser que esteja bom, mas e se a gente estivesse utilizando um iPad? A gente ia ter vários itens, ou seja, esses são os 4 itens, num pedaço específico da tela e o resto tudo em branco. E isso não ia ficar atrativo para o usuário. Por isso que a gente utiliza o Flex, para ocupar 100% da tela. Enquanto tiver tamanho disponível de tela no nosso container, né, os itens vão crescer. Quer ver? Eu vou tirar esse meu width de 100 e vou colocar um Flex de 1. Se eu salvar, olha só o que aconteceu. Agora sim, nossos itens, eles ocuparam 100% da tela, tanto aqui na minha horizontal quanto na minha vertical. Sim, mesmo que a gente definiu o height aqui, a gente poderia remover ele se a gente quisesse, vai continuar a mesma coisa, olha só. Então a gente tem 4 itens agora que ocuparam 100% da tela. Legal, né? Agora a gente já corrigiu aquele problema de espaços em branco. E como eu te falei, o Flex ele vem acompanhado de duas propriedades, por isso que isso daqui acontece. O Flex Grow e o Flex Shrink. O Flex Grow ele é responsável por dizer que um item ele vai crescer enquanto tiver espaço disponível no nosso container Py. E o Flex Shrink ele vai dizer que um elemento ele deve encolher, né, para realmente ser flexível. Então, se ele só crescer, ele não é flexível. Se ele só encolher, ele não é flexível. Por isso, o Flex 1, o elemento ele vai se tornar flexível, certo? Para a gente ver melhor isso daqui acontecendo, o que eu poderia fazer é vir aqui no meu container Py e definir um width de 300, por exemplo. E olha só, nosso item, né, os nossos boxes, eles encolheram agora. Então a gente poderia botar 200, 100, pode ver que ele está sempre encolhendo para ocupar 100% do container Py. Então é nesse caso aqui que a gente vai utilizar muito o Flex, principalmente nesses cenários onde a gente precisa de telas responsivas, de layouts responsivos. Eu vou voltar aqui como a gente estava para a gente conferir mais algumas outras propriedades. A primeira que a gente vai estar olhando, né, é o Align Items. E o Align Items ele é um caso um pouquinho curioso, porque ele depende principalmente da direção dos nossos itens. Então, para a gente conferir, eu vou começar explicando primeiramente com um column, vou deixar aqui fixo para ficar melhor a gente ver isso, né? E aí a primeira propriedade que a gente vai olhar é o Align Items Center. Se eu salvar, olha só o que vai acontecer. Ele alinhou os nossos itens no eixo X, certo? Então tá aqui uma curiosidade do Flexbox. Se a gente tiver com Flex Direction como column, o Align Items ele vai trabalhar no eixo X. Porém, se a gente mudar o Flex Direction como row, agora ele passou a trabalhar no eixo Y, certo? É o contrário, então, é sempre o eixo contrário da direção, certo?
Além disso, aqui no Align Items a gente tem algumas outras propriedades, como por exemplo o Flex Start, que vai deixar aqui no nosso canto esquerdo. Temos o Flex End, que vai fazer o oposto do Flex Start, então vai colocar lá no canto direito. E a gente também poderia ter outras propriedades que a gente não vai conseguir ver agora, que é o Baseline e o Stretch. A gente não vai conseguir ver porque a gente está com Flex Direction como Column. Se a gente quisesse ver, a gente teria que mudar para Row. Tu acha? Tu quer ver agora? Se quiser eu te explico. Tá, eu vou atender teu pedido, então vamos mudar aqui para Stretch. Para a gente ver isso daqui funcionando, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar esse terceiro item, que é o que ele está visível em tela, e vou dar um height para ele de 50, por exemplo. Olha só o que vai acontecer. Todos os itens estão alinhados aqui no topo. Então criou-se uma linha imaginária, digamos assim, e todos os itens estão alinhados naquela linha ali. Não tem nenhum elemento voando. Esse elemento que ele é menor, independente, ele está alinhado com os demais itens. Essa é a ideia do Stretch. A gente também tem o Baseline, que é basicamente a mesma ideia do Stretch, só que ao contrário. Então, ao invés de estar lá em cima, ele criou uma linha imaginária aqui no canto inferior dos itens. Interessante, né? Essas duas propriedades também podem ser bastante utilizadas caso a gente prise de um texto, né? Todos os textos estejam dispostos na mesma linha, no mesmo lugar. Então a gente utilizaria o stretch ou o baseline, certo? Eu vou voltar agora para a column para a gente conferir uma outra propriedade que é o justify content. E eu vou botar um justify content para tu dar uma olhada, um justify content center para tu dar uma olhada. Olha só, deixa eu voltar também esse meu height aqui como estava, para a gente não ter problema. Agora sim, olha só, o Justify Content Center, quando a gente estiver trabalhando lá com o column, ele vai lidar com o nosso eixo Y. Então a gente colocou um Justify Content como Center e ele alinhou os nossos itens aqui no eixo Y e no centro. E assim como o Align Items, ele também muda conforme a gente muda a direção dos itens. Então se eu colocar um Flex Direction como Row agora, ele vai passar a atuar lá no nosso eixo X. Para a gente ver isso melhor, o que eu vou fazer é comentar uma dessas boxes e agora a gente vai ver que todos os nossos itens no eixo X estão alinhados ao centro. E a gente poderia botar agora o Align Items para a gente ver, olha só, a gente tem alinhado no eixo X e no eixo Y. E claro, a gente poderia mudar aqui para column de novo e ver isso acontecendo. Interessante, né? E aqui os nossos itens estão um abaixo do outro agora. Mas o Justify Content, ele não se limita só a isso, certo? A gente poderia também utilizar o Justify Content como Flex End. E aí todos os itens vão ficar aqui embaixo, no canto inferior da tela. O Flex Start segue na mesma linha, só que eles vão ficar lá em cima. Então está lá em cima agora no canto superior. E a gente tem outras três propriedades que são bem interessantes aqui dentro do Justify Content, que não tem no Align Items, que é o Space Around, o Space Between e o Space Evenly. Certo? A gente vai começar olhando o Space Between. E o Space Between, se a gente salvar, olha só o que vai acontecer. A gente ganhou um espaço entre os nossos itens, um espaço igual entre cada item. Isso daqui é bastante interessante quando a gente precisa, por exemplo, se a gente tivesse dois itens, vamos colocar dois itens aqui em tela, por exemplo, e aí a gente quer que um item fique aqui em cima e o outro aqui embaixo. Então a gente usa o Space Between nesses casos para ter esse espaço igual entre eles. Certo? Mas, como eu falei, a gente também vai ter o nosso Space Around. E o Space Around é utilizado em casos onde a gente quer, por exemplo, ter um espaço aqui no topo e também no canto inferior, aqui no bottom, né? Imagina que a gente quer um espaço ali, então a gente utilizaria o Space Around. Se eu salvar, agora sim a gente ganha um espaço aqui embaixo, um espaço igual tanto em cima quanto embaixo. Mas e se tu me dissesse, tá, Luiz, mas beleza. Só que eu quero um espaço igual, porque aqui embaixo me parece que o espaço não está igual aqui entre os itens. A gente teria como fazer isso? Sim, a gente poderia utilizar o Space Evenly. E essa é a diferença entre o Space Evenly e o Around. O Around, ele vai pegar o espaço dos itens e vai fazer a divisão por 2 e vai aplicar esse resultado aqui embaixo e no topo para dar esse espaço para ti. E o Space Evenly não, ele vai dar um espaço igual entre cada item e também nos topo e na lateral. No topo e embaixo, entendeu a diferença? Até se a gente quiser ver, eu vou salvar, olha só, a gente vai ter um espaço menor aqui embaixo e aqui em cima. Salvei? Olha só, a gente tem um espaço menor aqui e aqui em cima também. Essa então é a diferença do Space Around para o Space Evenly. Se a gente quisesse ver aqui com Row também, acho que a gente ia conseguir ver. Deixa eu trocar para, por exemplo, o Space Between e colocar dois itens, né? Eu acho que vai ficar melhor para a gente ver.
Olha só, agora a gente tem dois itens que estão um no canto esquerdo e outro no canto direito. A outra propriedade que a gente vai estar conferindo aqui dentro do React Native é o Align Self. E o Align Self é bem interessante porque imagina que a gente quer que esse item aqui, o segundo item, ele fique aqui no canto direito. Então todos os itens vão estar aqui no canto esquerdo, mas um item exclusivo vai ficar nesse canto aqui. Para isso que a gente vai então utilizar o nosso Flex, ou melhor, o nosso Align Self. Para te mostrar ele, eu vou pegar o nosso segundo item, né? A gente tinha falado, eu vou pegar o nosso segundo item e vou editar ele aqui em cima. Então eu vou vir aqui, ó, eu vou colocar um Align Self nele de Flex End. Se eu salvar, olha só, ele já foi sozinho lá para o nosso canto direito. Então essa é a ideia do nosso Align Self. Align Self, né? Self que vem de um único item. Então, por isso que é Align Self. E a gente conseguiu alinhar ele lá no canto direito sem problemas nenhum. A outra propriedade que a gente vai estar olhando também é uma propriedade que, na verdade, vai ajudar nós a corrigir o nosso layout. Porque se a gente olhar aqui, vou mudar para row. A gente tem 4 itens, só que um item ele tá com a metade aqui só. Tá vendo que ele só tá aparecendo um pedacinho? Porque ele tá crescendo, 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 ele tá indo para fora da nossa tela. E para a gente corrigir isso, a gente poderia utilizar uma propriedade chamada de Flex Wrap. E aí a gente pode utilizar o wrap para dizer que a gente quer quebrar. E agora sim, a gente então quebrou esse item. Ele não está mais crescendo, né? Chegou ali, não tem mais espaço, ele quebra para baixo e vai crescendo normalmente. A gente poderia ver isso colocando mais itens em tela. Olha só, agora a gente está crescendo o layout, está crescendo a nossa tela, mas os itens estão indo sempre para baixo, estão sempre quebrando para baixo e nunca indo para fora da tela. Então essa é a ideia principal do Flex Wrap. Só que, utilizando o Flex Wrap, a gente vai ter um problema. Porque tu tá vendo que os nossos itens agora estão aqui no nosso topo. E se a gente quisesse, por exemplo, que os nossos itens ficassem aqui no centro? Como que a gente faria isso? Tu me responde, tá, Luiz, eu utilizaria o Align Items, é o que tu explicou antes. Tá, então eu vou botar aqui para te ver. Eu vou pegar e botar um Align Items. Botei um Align Items e... Opa, não funcionou? Mas o Align Items não é para alinhar no centro, no eixo X, ou melhor, no eixo Y, quando tiver com row? Exato. Tu entendeu? Tá de parabéns. Só que o Align Items ele vai funcionar apenas quando nossos itens estiverem todos na mesma linha. E não é o que está acontecendo aqui, concorda? Aqui a gente vai ter 6 itens que estão quebrando para baixo, eles não estão indo numa linha só. Por isso que o Align Items não funciona. E para a gente corrigir isso, a gente utilizaria então a última propriedade que a gente vai estar olhando, que é o Align Content, e a gente seta um Center. E aí assim a gente consegue ter os nossos itens agora no centro da nossa tela. E o Align Content, diferente do Align Items, a gente ganha aquelas outras propriedades, como o Space Around e o Space Between. Ele só não tem o Space Evenly. Então a gente poderia botar um Space Between aqui, ó, salvar, e agora a gente tem 3 itens lá em cima, 3 itens aqui embaixo. A gente poderia também utilizar o Space Around, que eu te expliquei antes, para dar aquele espacinho, né? Então agora ele deu um espaço aqui, deu um espaço maior entre os itens. E é basicamente essas propriedades que a gente vai ter aqui no nosso Align Content. Só a diferença então é que ele não vai ter o nosso Space Evenly, como eu falei. Então agora para a gente fazer uma junção de tudo isso que a gente viu, o que a gente vai estar construindo é um exemplo. E o exemplo que a gente vai estar construindo vai ser um exemplo bem simples, só que vai cobrir tudo que a gente viu até aqui. Então a gente vai construir um header, pode ser? Então eu vou vir aqui, ó, vou abrir a nossa view, vou colocar um styles.header, certo? E aí aqui eu vou colocar 3 textos. Então eu vou cortar o nosso text aqui em cima. O primeiro texto, né, vai ser um voltar, por exemplo. Eu até poderia botar uma setinha, mas vou deixar com texto de voltar mesmo. E vou colocar um style nele de styles.subtitle. Esse nosso segundo aqui, ele vai ser o nosso principal, ele vai estar no meio, então ele vai ser o nosso título. Então eu vou colocar como title. E esse último aqui eu também vou colocar como nosso subtitle, certo? E aí aqui esse nosso carinha aqui, que é o nosso título, eu vou colocar como home. E esse outro aqui eu vou botar como detalhes, por exemplo, certo? Eu até poderia botar aqueles 2 pontos, né, que a galera utiliza para ter um menuzinho vertical. Vou deixar como menuzinho vertical, então, no caso seria 3 pontos, né, mas tudo bem, não muda nada. Então vamos lá, vamos criar aqui o nosso subtitle. Vou colocar um font size para ele de 18, e aí eu vou colocar também um title, que vai ter um font size, agora sim, de 24. Ele vai ser um pouquinho maior porque ele é um título, né? E a gente vai ter o nosso header também, que vai ser o nosso
container dos nossos títulos. Então, como ele é o container, essas propriedades de flex agora elas saem do nosso container py, né, e vêm para dentro do nosso header, que é o container dos nossos títulos. Então, se eu salvar agora, sem fazer nenhuma alteração, a gente já pode ver algumas coisas. Primeiro, deixa eu colocar um background color aqui nesse nosso header de D3, D3, D3. Na verdade, vai ficar muito claro ainda. Eu vou botar 8A, 8A, 8A. Pode ser, ficou bom para ti, né? Primeira coisa que a gente já pode perceber, então, é que os nossos itens, eles estão com a direção na coluna, né? Então, isso não é bom, isso não tem nada a ver com o nosso header. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é mudar para direction como row. E aí a gente muda a direção dos nossos itens, agora sim para horizontal, para row, né? Vou colocar também aqui no nosso header um height de 64 pixels, certo? E aí a gente pode ver que uma coisa interessante vai acontecer. Os nossos itens estão lá em cima, que é o padrão do nosso stretch, né? O padrão, sempre o default do nosso align items vai ser stretch. E aí a gente pode mudar esse nosso align items para center. E aí a gente vai alinhar nossos itens, então, lá no nosso eixo Y, porque a gente está utilizando como row, né? E aí, como eu te mostrei antes, a gente vai utilizar o space content, justify content como space between. E aí a gente consegue ter aquele espaço entre os nossos itens. Só que esse meu carinha aqui com 2 pontos não tá legal, a gente não tá conseguindo ver ele. Eu vou deixar como detalhes mesmo, vai ficar melhor pra gente ver. Agora sim, ó, a gente tem os nossos itens separados, né? Tem o nosso item no centro e tem os outros lá nos dois cantos. E eu vou colocar também um padding horizontal aqui de 16, para a gente ter um espaço nas laterais. A gente poderia ter um space around, porém o nosso espaço aqui nas laterais ele sempre vai mudar, porque se a nossa tela crescesse, ele ia ficar responsivo, né? Então ele ia aumentar o espaço aqui entre os itens e por condição, né? Por consequência, ele vai mudar aqui também nas laterais. Não é o que eu quero. Eu quero um espaço sempre fixo de 16 pixels na lateral. Por isso que eu estou utilizando o Space Between e não Space Around ou Space Evenly. Então, cara, nesse vídeo aqui foi isso. Se tu curtiu esse vídeo, deixa teu like e se tu não é inscrito, claro, se inscreva aqui no canal, porque como eu te falei lá no começo, isso daqui vai me ajudar a continuar trazendo cada vez mais vídeos. Isso me inspira muito ver vocês interagindo, curtindo e compartilhando. Fechado? Se tu não segue a gente lá dentro do Instagram também, dogcode.dev lá no Instagram. Lá a gente tá trazendo bastante conteúdo legal, bastante caixinha de pergunta, bastante post com curiosidades, enfim, bastante coisa massa a gente tá trazendo lá pra dentro também, certo? A gente se vê num próximo vídeo e valeu!